Então, eu prometi para vocês que eu vou fazer o livro em capítulos, né? Por que eu escrevi esse livro? Sinceridade, gente, nem eu sei. É que eu pensei que isso aí eu estava vendo a junção da política com a religião. Eu achei que só eu, olha só como a gente viaja, né? E só eu que estava vendo aquilo que estava acontecendo. Nada, na internet estava cheio disso aí. Só tem um detalhe. Ninguém fez a conotação que eu fiz, entendeu? Então tá o livro aí, ó. E eu vou fazer por capítulos, entendeu? E o livro começa com alguma coisa que não tinha, ninguém falava. Verdade, quem é que fala de verdade? Ninguém, talvez um pastor aqui, um padre ali, né? Mas ninguém assim dava muito importante para questão de verdade, né? E aí você vai pensar como é que define verdade? Gente do céu, não é que é difícil definir verdade? Você não tem como definir verdade assim, um conceito, pá. Os filósofos, eles tentaram, assim, fazer algumas regras para falar o que é verdade, né? Aí uns aí falavam, a verdade é o que é, a evidência demonstra a verdade. É uma bobagem, né? Um cara falar isso, né? Apesar que os filósofos tudo é antigo, né? E por quê? Porque a evidência pode ser plantada, né? Você planta uma evidência, isso aqui é verdade. Mas se você descobrir que a evidência foi plantada, se transforma numa mentira. Aí eles também falam, não, conceitualmente, verdade é tudo aquilo que contribui para a vida ficar melhor, a verdade, as virtudes. Outra bobagem, né? Outra bobagem, né? Por quê? Porque não é tudo que contribui. Na realidade é assim. Tudo filezinho, tudo moranguinho, a vida é um moranguinho. Não. O que faz você progredir é a dificuldade, entendeu? Se tem uma coisa que é verdadeira, é a dificuldade, né? Aí outros também falaram que é o seguinte, essa daqui já é mais trabalhada, né? Que a lógica definiria o que é verdade. E um raciocínio que você expõe e que ele não aceita a contradição, obviamente é uma verdade. Aí é que começou a coisa a ficar esperta, alguns espertos. Por quê? Porque lá na década de 30 do século passado, a escola de Frankfurt, né, juntou lá uns caras de ideia lá, pá. Aí eles foram lá e se apropriaram desse conceito. Por quê? Dizendo que apenas eles tinham condições de fazer uma lógica verdadeira. Todas as outras lógicas não deveriam ser aceitas. Simplesmente a da escola de Frankfurt é que deveria ser aceita. Não à toa, a esquerda é absolutamente interligada embrionariamente com a escola de Frankfurt. Por quê? Qual a fórmula que eles fizeram? Tendo em vista que eles é que tem a lógica, então qualquer premissa que eles falem, qualquer premissa, né? Todo homem é mortal. É uma premissa, né? Sócrates é mortal, portanto, Sócrates é homem. Essa daí é de Sócrates, né? Mas vamos supor que eles falam assim, ó, todo político é honesto. O Maluf foi preso porque é ladrão. O Maluf é honesto. Eles iriam falar isso e falariam que é verdade. Mas a premissa uma é falsa. A conclusão necessariamente tem que ser falsa. Mas a escola de Frankfurt não admitia isso. Ela colocava como ela era a dona da verdade e qualquer conclusão dela era verdadeira. Então, até hoje tem gente que é assim, pega a escola de Frankfurt e fala, olha, nós é a verdade. Ben Shapiro é um cara mais moderno assim, e ele fala o seguinte, ele fala que não existe a sua verdade, existe a verdade e a opinião, a sua opinião. É um baita de uma inteligência numa frase, mas também não diz o que é verdade. Diz que existe a verdade, mas o que é verdade? A verdade está lá. E o que você faz aqui? É a tua opinião. É uma frase que ficou bonita. Com relação a outros filósofos, diz que a verdade absoluta não existe. Fica complicado você falar isso, porque se tem uma coisa que é verdadeira, é que todo ser humano respira. Respira, né?
Isso é uma verdade inquestionável, né? É uma verdade inquestionável. Então falam que a comprovação científica também é uma verdade. Sim, até provar o contrário, né? Então também a verdade absoluta entra aí. Quer dizer, para definir verdade é muito difícil. De qualquer maneira, a frase mais marcante sobre verdade é a que Cristo falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi isso que ele falou. Ele falou coisa a mais com relação à verdade. Ele falou que ele era a verdade, mas eu não vou entrar por esse caminho, que o vídeo não é só de cunho religioso. Ele é uma junção da religião e política, então não tem por que eu ficar aqui fazendo doutrina religiosa. Mas a grande realidade é que ele falou isso. E a grande realidade é essa. Quando você descobre uma verdade, ela te liberta. Ela te liberta. A grande realidade é essa, né? Então é uma frase marcante. Moral da história. Pô, Nunes, se eu for falar de mercado da verdade, mas não me falou nada. É exatamente isso. Definir a verdade é muito difícil. Só que tem um detalhe: quando você conhece o que é verdadeiro, o que é falso sai de cena. E é exatamente por isso que eu te convido a assistir o próximo capítulo, que é sobre a mentira. Porque se é difícil você constatar a verdade, mas é muito fácil você descobrir a mentira. Então, o interessante é você continuar assistindo. Por quê? Porque verdade e mentira, elas andam ali paralelas, né? Paralelas não, são moeda, né? Se um lado está verdade, do outro lado está mentira. Não tem jeito, né? Isso aqui é metal. Não tem como eu falar que isso aqui é plástico, né? Então, eu convido você a, em primeiro lugar, passar para alguns colegas, tem um cara aí que vai falar sobre um livro aí, para chegar à conclusão que está acontecendo hoje. Que para onde o Brasil pender, o mundo vai pender. E não vai ter jeito, vai acontecer o que está previsto em Apocalipse. Te convido para assistir o segundo capítulo, que é sobre a mentira. Muito interessante.